Nós vamos olhar agora para um tipo específico de matriz, tá? A gente já apresentou. A gente vai olhar para as matrizes quadradas. A gente vai olhar para as operações que a gente consegue fazer especificamente com matrizes quadradas, tá? A gente vai considerar, então, neste momento, o conjunto de todas as matrizes quadradas de uma determinada ordem. Faltou descrever aqui, tá? O conjunto de matrizes quadradas de ordem 2, ou seja, todas as matrizes quadradas com duas linhas e duas colunas, tá? Um conjunto de matrizes quadradas de ordem n. Todas têm n linhas e n colunas, tá? Primeira coisa a observar é as operações algébricas que a gente já discutiu estão bem definidas nesse conjunto. Tá? Eu consigo fazer todas as operações algébricas em qualquer ordem, tá? Ainda que, tipicamente, o produto A por B seja diferente do produto B vezes A. Mas ambos estão definidos, porque o número de linhas e o número de colunas é sempre igual, que a gente está dizendo que todas as matrizes têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Tá? A matriz identidade, nesse caso, pode multiplicar a esquerda ou a direita, tanto faz, porque o número de linhas e colunas, mais uma vez, é sempre o mesmo. E como ela é o elemento neutro da multiplicação matricial, o resultado é sempre a matriz que ela está pós-multiplicando ou pré-multiplicando. Pós-multiplicando aqui, pré-multiplicando aqui. A gente vai definir uma matriz particularmente importante, a chamada matriz inversa. Matriz inversa que a gente vai denotar por A-1. Quem é essa matriz inversa? É uma matriz que, quando pré-multiplicada, isso daqui é a matriz inversa de A. Quem é a matriz inversa de A? É uma matriz que, quando pré-multiplicada por A, ou quando pós-multiplicada por A, gera a matriz identidade. Nem sempre a matriz inversa existe, mas se ela existir, ela é única. Bem, vamos voltar para o conjunto dos números reais. Tá? Vamos pensar no conjunto dos números reais como matrizes 1 por 1. Quem é a matriz inversa no conjunto de matrizes 1 por 1? Né? Quem é a matriz 1 por 1 que, multiplicando por outra, chegue na identidade das matrizes 1 por 1? Bem, vamos lá. Nos números reais, o elemento neutro da multiplicação é simplesmente o número 1. Vamos dizer que eu começo com o número 2 e quero multiplicá-lo, pré ou pós-multiplicá-lo, tanto faz nos números reais, por um outro número que gere, no final das contas, o número 1. Eu vou simplesmente multiplicar o número 2 pelo seu inverso multiplicativo, 1,5. Então, esse objeto aqui é a nossa matriz inversa no conjunto de matrizes quadradas de ordem 1, ou seja, 1 por 1. Isso daqui é igual. Se eu alterar a ordem da multiplicação, não faz diferença. Ok? É o que a gente está vendo aqui. Tá? Bem, quem é esse objeto daqui? Tá? Você pode dizer que você está dividindo o número 2 pelo número 2, que você está multiplicando o número 2 pelo número 1,5, ou você pode batizar 1,5, dar outro nome para isso daqui, 2 a menos 1. Tá? Então, a matriz inversa faz a mesma coisa, tá? Para matrizes de ordem superior, tá? Não limitada a matrizes de ordem 1. Mais uma vez, tá? Isso daqui é um símbolo, tá? Um símbolo ao qual vocês já estão habituados, tá? 2 elevado a menos 1 é simplesmente 1,5 elevado a 1, tá? Quando você tem expoente negativo, aquilo que está sendo elevado vai para o denominador, você já viu essas regrinhas, mas a gente tem essa definição geral e é bom se habituar com as definições mais abstratas, que é isso que você consegue usar de maneira mais geral. Tá? 2, esse símbolo aqui, 2 com menos 1 em cima, é simplesmente um número real ou uma matriz 1 por 1, que quando multiplicado por 2, gera o elemento neutro da multiplicação. Então, essa é a definição deste símbolo. Você pode pensar que esse menos 1 aqui, você pode reescrever esse menos 1 aqui como de qualquer outra maneira. Claro que aqui você já está habituado com essa notação, é a que a gente vai usar, mas o que é importante é você notar que isso aqui é uma definição. Tá? A gente pode escrever assim. Definição A com traço em cima e um 1,
é definido tal que A menos 1 vezes A é igual a A vezes A elevado a menos 1, que é igual a 1. Essa definição vale para quase todos os números reais, tá? Só tem um número real para o qual eu não consigo encontrar esse elemento, que é o zero. Então eu vou excluir o zero. Tá? Essa notação daqui é para todos os números reais, menos o conjunto formado por um número específico, o zero. Ok? A gente vai encontrar a mesma coisa para matrizes. Tá? Bem, para o caso de uma matriz quadrada, tá? A gente está trabalhando aqui com matrizes quadradas. Tá? Com uma matriz quadrada, tá? A gente vai dizer que ela é não singular. Definição: uma matriz quadrada é não singular se o posto for igual ao número de linhas. Às vezes você vai encontrar essa expressão aqui, posto igual ao número de linhas, como posto cheio. Tem que ser um pouco cuidadoso com essa expressão posto cheio, porque quando o número de linhas é diferente do número de colunas, há implicações diferentes, mas quando o número de linhas é igual ao número de colunas, não importa. Posso falar em posto máximo ou posto cheio, que vai ser igual ao número de linhas, igual ao número de colunas. Então a gente define uma matriz não singular exatamente quando o posto é o maior possível, é igual ao número de linhas. Tá? Lembra que o posto é o número de linhas com uma determinada propriedade. Tá? Diferente de zero na forma escalonada, como a gente já viu. Tá? Então nunca pode ser maior do que o número total de linhas. É menor ou igual. Tá? Se for exatamente igual, a gente diz que essa matriz é não singular. Quem é a matriz não singular? A matriz não singular é exatamente aquela que admite inversa. Tá? Antes de ver isso, deixa eu mencionar o conceito análogo para matrizes que não são quadradas. Tá? A gente não vai trabalhar muito com isso, mas você vai encontrar de vez em quando, vale a referência. Pega uma matriz A com o número K de linhas e o número N de colunas. Tá? A gente diz que a matriz B, N por K, é uma inversa à direita se o produto A por B, que está bem definido, dado o número de linhas e colunas em cada uma, tá? O produto A por B é exatamente a matriz de identidade, tá? Com o número necessário de linhas e colunas. Tá? Então, ainda que essas matrizes aqui não sejam quadradas, a e B não precisam ser quadradas, o produto tem que ser uma matriz quadrada. Se for a identidade, eu digo que B é uma inversa à direita de A. Tá? Analogamente, eu posso dizer que uma matriz C é inversa à esquerda de A, se, quando pré-multiplicada por A, gera novamente a identidade, apenas tomando cuidado com essa ordem. Bem, se uma matriz A qualquer possui inversa à direita e à esquerda, essas inversas à direita e à esquerda necessariamente são iguais. Em particular, elas têm que ter a mesma ordem, mesmo número de linhas e colunas. Tá? E nesse caso, a gente diz que a inversa à esquerda e a inversa à direita são exatamente o A menos 1, tá? A notação que a gente está dando para essa matriz inversa. Então, observa que a gente definiu a matriz inversa a partir dessas propriedades aqui, que é exatamente o que a gente tinha feito nesse caso particular, ou nessa definição aqui para a reta. Ok? Bem, vamos olhar um exemplo, tá? De inversa direita e inversa esquerda. A gente tem, considera essa matriz A, por exemplo, 1, 3, 1, 2, 1, 0. Quem é a inversa à direita? É uma matriz que, quando pós-multiplicada por A, gera a identidade, que necessariamente tem que ser 2 por 2, porque tem que ter o número de linhas da matriz à esquerda, e a matriz à esquerda, a matriz original A, tem exatamente duas linhas. Então, aqui tem que haver duas linhas, portanto, duas colunas, que tem que ser a identidade, que é a matriz quadrada. Se você fizer essa operação, você vai encontrar exatamente a identidade 2 por 2, e, portanto, esta matriz é uma inversa direita da matriz A. Analogamente, se essa daqui é a matriz A, essa à esquerda, essa é uma inversa à esquerda, porque o produto é novamente a matriz identidade. Tá? Bem, a gente tem um resultado particularmente importante aqui, tá? Uma matriz quadrada. Voltamos agora ao nosso mundo de matriz quadrada. Admite inversa
se e somente se for não singular. Ou seja, eu consigo construir a inversa de uma matriz se e somente se o posto for igual ao número de linhas. Lembra que a definição de não singularidade de uma matriz é o posto é igual ao número de linhas. Tá? Para matriz quadrada, isso é sinônimo de posto igual ao número de colunas ou posto cheio, de forma geral. Tá? Então, esse é um resultado que a gente vai usar bastante, você vai encontrar muitas vezes. A matriz admite inversa, se e somente se essa matriz é não singular. Vamos relembrar aqui o que significa essa seta apontando para os dois lados, tá? Essa se e somente se, isso deve ser lido como se e somente se. Ou seja, se a matriz admite inversa, ela é não singular, e se a matriz é não singular, ela admite inversa. Tá? Então, os dois lados são condições necessárias o suficientes. Tá? Porque eu tenho do outro lado a implicação. Bem, por que isso é útil? Isso é útil por muitos motivos, você vai encontrar isso várias vezes, tá? Mas em particular isso nos ajuda a encontrar a solução de um sistema linear. Considero o sistema linear ax igual a b. Se existe a inversa a menos 1, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os dois lados desse sistema por essa inversa. Agora eu vou usar a propriedade associativa. Isso é a menos 1 vezes a que multiplica x igual a menos 1 vezes b. Eu tenho a menos 1 vezes a inversa vezes a matriz de coeficientes. Uma matriz multiplicada, pré-multiplicada pela sua inversa é a identidade. Então, tenho identidade de x igual a menos 1b. E agora, a gente usa o fato de que a identidade multiplicada por qualquer matriz, em particular pela matriz de variável x, é simplesmente essa variável. Menos 1 vezes p. Ou seja, a solução do meu sistema é a inversa da matriz de coeficientes, quando existir, multiplicado pelo vetor de termos livres, pela matriz de termos livres, se quiser chamar. Tá? Então está aqui a solução para o meu sistema linear, usando a matriz inversa. Se eu tiver uma maneira simples de encontrar a matriz inversa, tá? Eu consigo rapidamente encontrar a solução do meu sistema linear. Tá? Bem, a pergunta seguinte é como encontrar a matriz inversa. Tá? Há várias maneiras. Na prática, não me interessa muito que você calcule isso na mão, você vai colocar no computador, tá? Mas vale olhar pelo menos um método, tá? Um dos métodos que o computador usa. Tá? Vamos construir a seguinte matriz. Matriz original A com a identidade do lado. Tá? A gente trabalha com as operações elementares em cima dessa matriz conjunta, essa matriz formada pela justaposição de duas matrizes, a matriz de coeficientes A, a matriz qualquer A e a matriz identidade, de mesma ordem. A gente trabalha até que do lado esquerdo sobre apenas a matriz identidade, e o lado direito vai sofrer as mesmas operações para se transformar em alguma outra coisa. É possível provar, a gente não vai fazer isso aqui, mas é possível provar então que o que apareceu ali do lado direito é exatamente a matriz inversa. Tá? Vamos olhar um exemplo específico. Olha essa matriz A, primeira linha 2 e 2, segunda linha 1 e 0. Tá? Vamos fazer essa justaposição aqui, que a gente tem. Matriz original A aqui, matriz identidade de mesma ordem, 2 por 2 aqui. Tá? Então a gente tem essa matrizona formada pela justaposição da matriz original A com a matriz identidade. Tá? Eu quero aplicar as operações elementares sobre essa matriz toda, até aqui do lado esquerdo sobre apenas a matriz identidade. Isso nem sempre é possível, tá? Porque nem sempre existe a matriz inversa. Mas se existir, eu consigo efetuar esse procedimento e encontrar a matriz inversa que vai aparecer do lado direito. Bem, como é que a gente pode fazer isso? Tá? Pega a primeira linha e divide por 2. Lembra, o meu objetivo é transformar essa parte na matriz identidade. Tá? Matriz identidade tem essa forma daqui. Eu quero chegar, no final das contas, nessa forma.
Então, eu vou começar tentando transformar esse elemento daqui em 1. Tá? Esse 1 aqui da matriz identidade. Então, eu vou pegar essa linha toda e dividir por 2. É a operação que eu estou descrevendo aqui. Tá? Pego essa linha toda, divido elemento a elemento por 2, vou ficar com 1, 1, meio, 0. 2 dividido por 2, 2 dividido por 2, 1 dividido por 2 e 0. Está aqui. A linha 2 fica igual porque eu não estou fazendo nenhuma mudança nela nesse momento. Próximo passo, eu vou transformar a linha 1 na linha 1 menos a linha 2. Tá? É uma das operações elementares, eu posso fazer isso. Uma linha é somada ao múltiplo de outra linha. A linha 1 é somada ao múltiplo da linha 2, que múltiplo é esse, eu estou multiplicando por menos 1. Tá? Então, como é que vai ficar? Bem, a linha 2 novamente fica parada, eu não estou mexendo na linha 2, eu só estou transformando a linha 1 nessa diferença. Então, vou fazer essa operação elemento a elemento. 1 menos 1, 0, está aqui. 1 menos 0, 1 está aqui. Meio menos 0 está aqui. 0 menos 1 está aqui. E como eu falei, a segunda linha fica parada. Bem, a gente está quase lá. Isso é quase a matriz identidade. O que eu preciso fazer aqui? A única coisa que eu preciso fazer é trocar a ordem. Então, eu vou trocar a ordem da linha 1 com a linha 2. Então, a linha 1, 0, 1, meio e menos 1, passa a ser a linha 2, 0, 1, meio e menos 1. A linha 2, 1, 0, 0, 1, passa a ser a linha 1. E agora, o que apareceu aqui? Exatamente a matriz identidade. Portanto, o que eu tenho aqui do lado direito? Isso é exatamente a inversa. Esse é o método para a gente encontrar a inversa. Tá? É o que está escrito aqui. Ups, na verdade, desculpem, acabei de ver que ficou trocado aqui, tá? Na verdade, isso é 0, 1, meio e menos 1. Ok? Corrija nas notas, por favor. Bem, como é que a gente pode verificar isso? A gente pode simplesmente fazer a multiplicação, pré ou pós. Tá? Eu posso multiplicar a matriz A pela inversa que eu acabei de encontrar, ou posso pré-multiplicar a inversa por essa matriz. Tá? Se você fizer essas operações, em qualquer caso, você vai chegar na matriz identidade. Tá? Então, faça esse exercício. Tá? 2 vezes 0 mais 2 vezes meio, 1, está aqui. 2 vezes 1 mais 2 vezes menos 1, 2 menos 2, 0, está aqui. 1 vezes 0 mais 0 vezes meio, 0, está aqui. 1 vezes 1 mais 0 vezes menos 1, 1 menos 0, 1 está aqui. Faça a mesma coisa para a multiplicação na ordem inversa. Nesse caso, a gente vai chegar no mesmo lugar. Tá? Bem, vamos olhar para uma matriz 2 por 2 qualquer, tá? Matriz genérica 2 por 2, A, B, C, D. Tá? Na lista de exercício, você vai encontrar uma questão que te pede para mostrar que essa matriz admite inversa, portanto é não singular. Se e somente se esse produto aqui, AD menos BC, for diferente de zero. Tá? Nesse caso, como a gente define a inversa da matriz 2 por 2, com essa expressão aqui. Está numa lista de exercícios, tá? Para você fazer um procedimento semelhante ao que a gente acabou de fazer aqui em cima, para mostrar uma expressão, para encontrar uma expressão geral para a inversa da matriz 2 por 2, para uma matriz 2 por 2 genérica. Ok? Se você já viu isso em algum momento, tá? Nota que essa expressão AD menos BC é simplesmente determinante da matriz 2 por 2. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Se você não viu, não tem problema, a gente vai encontrar isso mais à frente. Tá? Vamos aplicar isso para a matriz que a gente acabou de inverter. Matriz A igual a 2, 2, 1, 0. Quem é esse produto AD menos BC? A vezes D, 2 vezes 0, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 1 está aqui. O resultado disso é menos 2, que é diferente de 0, então pode aparecer aqui no denominador. Exatamente porque isso é diferente de 0, que pode aparecer aqui no denominador. Se fosse igual a 0, eu não poderia encontrar a matriz inversa, não existiria a matriz inversa, porque eu teria uma divisão por 0, ela não estaria definida. Tá?
Além disso, eu vou pegar a própria matriz original e trocar a ordem dos seus elementos e alguns sinais, exatamente como a gente viu na expressão anterior, vai ficar nessa forma. Se você fizer essa operação, você vai chegar exatamente na mesma matriz que a gente já encontrou. Então, com uma matriz 2x2, você tem essa maneira genérica de obter a inversa. Não é para decorar isso, não importa isso, o que importa é saber que isso existe, porque, bem, é o que o computador faz, e algumas vezes você vai ter que dizer que é para fazer, você vai querer ensinar para o computador a fazer exatamente isso, uma variação disso, tá? Bem, para concluir, a gente tem um resultado, alguns resultados, tá? Particularmente importantes. Vamos considerar uma matriz quadrada qualquer A, tá? Pode pensar nela como uma matriz coeficiente de um determinado sistema linear. Um sistema, portanto, que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de equações e variáveis. Tá? Exatamente porque a matriz de coeficientes é quadrada. As afirmações abaixo são equivalentes. Primeira, essa matriz admite inversa. Segunda, ela admite inversa direita. Terceira, ela admite inversa esquerda. Quarta, ela é não singular. Tudo isso é a mesma coisa. Tá? Se ela admite inversa direita. Se admite inversa direita, admite inversa, porque é uma só. Se admite inversa esquerda, admite inversa direita. Se você pegar quaisquer dois itens aqui, você tem uma implicação que vai nas duas direções. Tá? É um 6 somente C. Tá? Então, A 6 somente CF, G 6 somente CD, ou seja, tudo aqui é equivalente. Outra forma de dizer que tudo é equivalente. Tá? Essa matriz é não singular. Lembrando, o que significa dizer que ela é não singular? Significa que ela tem posto igual ao número de linhas. Tá? É exatamente o que está aqui na linha abaixo. Tá? Não singularidade é sinônimo de dizer que ela tem posto cheio. Posto cheio para uma matriz quadrada é simplesmente igual ao posto igual ao número de linhas igual ao número de colunas, que eu estou chamando de M. O sistema linear que tem essa matriz A por matriz de coeficientes possui ao menos uma solução para qualquer termo livre, quaisquer termos livres, e no máximo uma solução. Portanto, existe exatamente uma solução. Quem é essa solução? É que a gente acabou de ver. X é igual a A menos 1 vezes B. Tá? Você consegue construir essa solução. Tá? E é única. Bem, a gente pode fazer uma operação de multiplicação matricial quantas vezes a gente quiser. Tá? Você pode multiplicar uma matriz por ela mesma, em particular, né? Um determinado número m pequeno de vezes. Não vamos confundir com esse m grande aqui, desculpem pela anotação. Se eu posso multiplicar uma matriz por ela mesma um determinado número de vezes, eu defino a operação de exponenciação. Tá? A matriz A elevado a m é apenas a matriz A multiplicada por ela mesma m vezes. Nota que todas as operações estão bem definidas, porque o número de colunas à esquerda é sempre igual ao número de linhas à direita, dado que as matrizes são quadradas. Tá? Se a matriz admite inversa, então eu consigo definir esse objeto aqui, A menos M, que é simplesmente A inversa elevado a M. A menos 1 vezes A menos 1 vezes A menos 1, que é o que você já tinha para os números reais. Tá? O que a gente tem aqui? Vamos pensar na matriz A elevado a M nos números reais com, pensa no número qualquer, 2. 2 vezes 2 vezes etc. 2 m vezes, isso é igual a 2 elevado a m. E quem é A elevado a menos m é a inversa multiplicada por ela mesma, m vezes, a inversa elevada a m. Ou seja, isso é meio, que multiplica meio, que multiplica meio, m vezes, isso é igual a meio elevado a m. É a mesma coisa que a gente tem aqui agora no mundo matricial, para matrizes de ordem superior e não apenas para matrizes 1 por 1. Ah, essa daqui, lembrando, é a matriz A 1 por 1 e essa daqui é a matriz A menos 1. Ok? Posso definir esse objeto. Bem, alguns últimos resultados para fechar
esse capítulo 8 de matrizes. Tá? Vamos pegar uma matriz A que admite inversa. Que conclusões a gente pode obter? Primeira, tá? Se A admite inversa, então A elevado a M também admite inversa. Tá? Qualquer que seja M, posso pegar qualquer um. E, além disso, a inversa desse produto, dessa exponenciação aqui, como a gente viu, A menos 1 a inversa elevado a M, que a gente vai chamar de A menos M. Como a gente viu, se 2 admite inversa, por que ele admite inversa? Porque é diferente de zero. Então, 2 elevado a qualquer número m também admite inversa. Porque se 2 é diferente de zero, então 2 vezes 2 vezes 2 também é diferente de zero. Lembrando, um produto só pode ser igual a zero se ao menos um dos seus termos for igual a zero. Se todos os termos são diferentes de zero, o produto é diferente de zero. É isso que está escrito aqui. Se A é invertível, ou seja, é o equivalente a um número diferente de zero nos reais, então esse produto também é invertível porque é equivalente a um produto de número diferente de zero. Tá? E aí eu posso definir essa inversa daqui. Segundo, a gente tem uma propriedade semelhante ao que você vê com números reais. Se eu pego uma determinada matriz A, multiplico por ela mesma R vezes, multiplico esse resultado pela matriz A multiplicada por ela mesma S vezes, o que eu estou fazendo aqui? Eu pego essa matriz e elevo ao expoente somado. Tá? O que a gente tem? Tenho A vezes A, etc., vezes A, R vezes. Tudo isso multiplica A vezes A, etc., um número S de vezes. O que eu estou fazendo aqui no final das contas? Eu estou multiplicando A por A. Quantas vezes? O número R mais S de vezes. Tá? Então, o produto de A elevado a R por A elevado a S é simplesmente o produto de A elevado a R mais S. Tá? Mantém a base, somos expoentes, como você já viu. Tá? Se R é diferente de zero, então R vezes A admite inversa. Tá? A multiplicação por escalar admite inversa. E quem é R vezes A inversa é a inversa de A dividido por R. Ou, se quiser escrever de outra forma, isso é simplesmente R menos 1 vezes A elevado a menos 1, em que esse R menos 1 se refere a um número real, a um escalar. Tá? Bem, para concluir, qualquer matriz A, singular ou não singular, admitindo inverso ou não, pode ser escrita na seguinte forma: um produto de matrizes elementares, as matrizes elementares que a gente já definiu, tá? Por uma determinada matriz U que está em forma escalonada reduzida, como a gente também já viu. Tá? Em particular, se essa matriz é não singular, então eu consigo pegar essa matriz U, ficou errado aqui, essa matriz U, como identidade, e, portanto, eu sempre consigo decompor uma matriz não singular como o produto de matrizes elementares. É isso que está escrito aqui. Eu sempre posso escrever uma matriz não singular, equivalente para as matrizes a um número diferente de zero, que admite inversa. Tá? Sempre posso escrever essa matriz como produto de matrizes elementares, ou seja, matrizes que reproduzem operações elementares. Com isso a gente conclui o capítulo 8.